Fala para mim, você está preparado para isso? Como ganhar tempo e dinheiro usando a inteligência artificial? Você que tem um comércio, um negócio local. Olha só o impacto que essa notícia vai ter no seu dia a dia. E depois você me fala se você está preparado para isso e o que, que você acha de toda essa revolução. E eu vou te dar minha recomendação aqui. O que, que aconteceu aqui em abril de 2025, aqui no Brasil? A Visa, ela está tomando a iniciativa, anunciou agora, no finalzinho de abril, que ela vai integrar aos agentes de IA, de inteligência artificial, a sua rede de pagamentos. Ou seja, se você vende usando a Visa, você vai poder aceitar que clientes usando bots, ou seja, agentes de inteligência artificial, façam compras no seu estabelecimento. Seja um supermercado, um pet shop ou um consultório médico, se você aceita Visa, você pode aceitar agora também que agentes de inteligência artificial comprem de você, não só de humanos, mas de agentes de inteligência artificial. Se isso parece muito louco para você, eu vou te dizer, realmente, vivemos hoje uma transformação gigantesca. A minha recomendação para você é, se você quer ganhar tempo, se você quer ganhar dinheiro usando a inteligência artificial, você precisa entender essas transformações e aceitar. Não adianta resistir ou achar que isso vai dar problema, isso vai dar errado. Pode até ser que no início, como tudo, seja necessário que se façam alguns ajustes. Porém, se você aproveitar essa mudança, você com certeza vai sair na frente, vai fazer os ajustes mais rápido que todo mundo. Enfim, essa mudança da Visa, ela já firmou parcerias com quem? Olha só o que diz a notícia: com a OpenAI, que é dona do ChatGPT, com a Microsoft, com a Anthropic, com a Perplexity, com a Mistral, com a IBM, com a Stripe, com a Samsung. Ou seja, isso não tem volta. Hoje você pode, talvez se você tem Alexa, já fazer isso. A Alexa, por exemplo, quando você pede uma música, se você não estiver pagando, ela pergunta se você quer assinar o plano. Se você disser que sim, ela mesmo faz o pagamento. A Alexa pode também comprar coisas para você. A diferença é que é um sistema mais antigo. O que nós estamos falando dessa mudança é totalmente diferente. Você vai dizer para o seu agente de IA assim, olha, você tem um limite para gastar R$ 500, R$ 1.000 por mês ou em cada operação. Você vai dar limite. Mas você vai dizer para ele assim, para o seu agente de IA, lá na OpenAI, por exemplo, no Operator, você precisa pagar uma mensalidade ainda um pouco salgada, mas já é possível você dizer para ele o que você quer. E ele vai fazer uma busca na internet, vai encontrar o que você deseja comprar, qual o melhor preço, melhores condições e vai fazer a compra. Me fala mais uma vez, você está preparado, preparada para isso? Nós precisamos entender tudo isso e nos preparar. Qual a minha recomendação para você? Se você é dono de um negócio local, entenda o que está acontecendo. Busque informação, porque o seu concorrente ele está buscando informação e ele vai crescer. E se você não crescer junto, você vai sumir. Então, minha recomendação para você: busque informações, treine um agente de IA. Não é caro, vai trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias, não tem feriado. Ele sempre vai atender o seu cliente de uma maneira educada, cortês, com paciência. Ele não falta, ele não fica doente. Então, se você vai começar a receber, olha só o que eu estou te dizendo agora, compras pela Visa de agente de IA, você precisa entender o que um agente de IA faz. Você precisa ter um agente de IA. Isso não é caro, isso aí, a nível de atendimento ao cliente, vai melhorar muito a performance do seu negócio. Enfim, resumo dessa notícia. A Visa está empoderando a gente de IA com capacidade de pagamento. Você, dono de negócio local, padaria, pet shop, supermercado, pizzaria, não importa, vai receber compras de agentes de IA. Você precisa entender esse mercado. Você precisa acompanhar isso. Você como empreendedor, como empresário. Se você deseja ganhar tempo e dinheiro com inteligência artificial, essa notícia com certeza vai ser impactante para o seu negócio. Você que é do nicho de educação, se você é professor, dono de escola, ou se você é pai ou mãe, você precisa entender como ganhar tempo e dinheiro
usando a inteligência artificial no ramo da educação. Qual está sendo o impacto da inteligência artificial no ramo da educação? Hoje nós já temos MBAs focados em inteligência artificial. Nós temos muitos cursos, eu mesmo, vendo cursos, mentorias, treinamentos de inteligência artificial. Mas existe um movimento acontecendo hoje, eu recomendo que você preste atenção a esse movimento, que é num nicho totalmente diferente. Estados Unidos, a China e outros países já estão tornando obrigatório para crianças a partir de 6 anos uma matéria de inteligência artificial nas escolas. Você já pensou nisso? Eu já tenho um programa, já estou implementando para crianças começarem a aprender a mexer com a inteligência artificial. Como eu sempre digo, você precisa perder o medo, mas não a oportunidade. E as crianças, elas são esponjas. Elas têm a vida pela frente, o cérebro está fresquinho. O que você pode ensinar para uma criança sobre inteligência artificial? De maneira controlada, é claro, com muito cuidado, com muito equilíbrio, mas que prepare o seu filho, a sua filha, o seu aluno, a sua aluna, para esse mundo novo, para toda essa transformação que está acontecendo. Minha recomendação para você: observe as notícias, entenda dentro do seu nicho aonde você pode encaixar uma oportunidade para ganhar tempo, para ganhar dinheiro, usando a inteligência artificial no seu nicho de educação. Olha só o que aconteceu. A China, ela já está tornando obrigatório, a partir desse ano de 2025, em todas as escolas primárias e secundárias de Pequim. Elas terão que oferecer educação em inteligência artificial. E olha como funciona o programa deles lá no caso da China. Crianças do 1º ao 3º ano, elas terão contato com aplicações básicas de inteligência artificial no cotidiano, ou seja, no dia a dia, de maneira prática. Aonde a inteligência artificial pode ser usada? Alunos de 4º a 6º ano já participarão de projetos simples de codificação e automação. Aí já sobe um pouquinho a régua, né? E alunos do ensino médio aprenderão temas mais avançados, como redes neurais, treinamento de dados e o uso ético da tecnologia. O que vai acontecer com a China? Vai explodir. Por quê? Qualificação. Essa é a tecla que eu bato sempre aqui. Se você quer ganhar tempo e dinheiro usando a inteligência artificial, você precisa de informação, de qualificação, aproveitar a oportunidade que nós vivemos hoje. A China está se preparando. Isso daqui a 10, 15 anos vai com certeza ter resultados fantásticos. E olha que a China hoje já tem resultados fantásticos em cima da inteligência artificial. Quando a China lançou o DeepSeek, ela fez com que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos despencasse, ela fez com que os Estados Unidos acordasse, que eles não são líderes soberanos e que dominam a tecnologia. E os Estados Unidos também, em 23 de abril de 2025, agora, hoje é dia 1º de maio, ou seja, há uma semana atrás, os Estados Unidos, Donald Trump, emitiu uma ordem executiva com qual objetivo? Olha só, promover a educação em inteligência artificial entre jovens. Ainda não é o ensino obrigatório da China, está atrasado ele, mas está promovendo, ou seja, vai criar grupos de trabalho na Casa Branca destinado a recursos e programas escolares, formação de alunos e professores, competições estudantis em IA. O objetivo que ele quer, com certeza, é correr atrás do prejuízo, né? Ele está ficando para trás com a China, que está avançando cada vez mais. Minha recomendação para você: eu já estou entendendo esse mercado há um tempo, já criei um programa para crianças. Se você tem um filho, se você tem uma filha, fala comigo, eu posso te ajudar a inserir o seu filho, a sua filha, de uma maneira equilibrada, lúdica, interessante, mas que ele comece já a entender como que você pode usar a inteligência artificial. Se você é professor, professora, tem uma escola, quer implementar um programa de inteligência artificial para os seus alunos, eu posso te ajudar também. Mas seja comigo ou de uma outra forma, a minha recomendação para você: a inteligência artificial, no momento, é um tsunami que não vai parar. E se você quer que o seu negócio prospere, você precisa acompanhar essa evolução na educação com a inteligência artificial. E você que está na CLT, tem o seu emprego, não importa se um emprego operacional, um emprego a nível de gerência, como ganhar tempo e dinheiro usando a inteligência artificial? Qual o impacto que a inteligência artificial tem e vai ter nos próximos meses em cima do seu ganha-pão,
da sua profissão, do seu trabalho. Nós tivemos esse ano um Fórum Econômico Mundial chamado O Futuro do Trabalho de 2025. Esse fórum, olha só que os resultados desse fórum, dessa pesquisa, e eu vou te dar a minha recomendação aqui também em cima disso. Ele ouviu 1.000 empresas de diferentes áreas e mostrou vários setores. E qual foi a conclusão deles lá nesse fórum? Que até 2030, ou seja, 4 anos e meio, cerca de 22% dos empregos atuais vão desaparecer. A pergunta é o seu caso? É o seu emprego que está nessa lista, nesse percentual de 22%, um quarto quase de todos os empregos vão desaparecer. O que fazer? Eu tenho uma recomendação para você, fica tranquilo, fica tranquila. Por quê? O que eles disseram? Isso representa, de acordo com o Fórum, né, o Fórum Econômico Mundial, chamado Future of Jobs de 2025. Isso representa 92 milhões de vagas que vão desaparecer. Porém, tem uma notícia boa, né? Tudo tem dois lados. Olha só a notícia boa. 170 milhões de novas vagas, de novos empregos serão criados com o avanço da tecnologia. A tecnologia, ela gera também novas oportunidades. Percebe? Enquanto 92 milhões vão desaparecer, 170 milhões vão surgir. A pergunta é, isso você vê como uma oportunidade ou como uma dificuldade? A resposta é bem simples, né? Isso é uma oportunidade gigantesca. Não adianta ficar se preocupando que o seu emprego, que a sua vaga, que aquilo que você estudou, aquilo que você faz hoje vai desaparecer. Porque vai. Mas como que você pode se qualificar para que você junta toda essa expertise que você tem hoje com uma formação de inteligência artificial, com um curso de inteligência artificial, com a prática da inteligência artificial? Para quê? Porque quando esses 170 milhões de vagas estiverem disponíveis, você poderá ser contratado e talvez com um salário melhor do que o que você tem hoje. Então, existe aí realmente um fantasma de que a inteligência artificial vai acabar com alguns empregos? Sim, isso é real. E se você parar para pensar, eu não sei onde você mora, como que é o sistema de transporte aí, mas quando eu era pequeno, aqui no Rio de Janeiro, o transporte coletivo, né, público, ele tinha o motorista e lá atrás tinha a figura do cobrador. Era uma pessoa sentada numa cadeirinha e ficava ali recebendo o dinheiro, não existia Pix, não existia cartão, nada disso, era dinheiro, e ela pegava ali o dinheiro, fazia a conta, te dava o troco e você pagava a passagem dessa forma. Hoje, essa figura não existe mais. Hoje a maioria entra com um cartão e passa o cartão no leitor e já entra. Um ou outro que ainda usa dinheiro tem que se resolver com o motorista. Além de dirigir, o motorista tem que dar troco. Para pensar nisso. Adianta reclamar? Adianta dizer que isso não é justo? Não, também acho que não é justo o motorista ter que fazer duas funções, mas ele faz. É a prática, é a realidade, é o que está acontecendo aqui hoje. Então, o que esse Fórum Mundial de Economia trouxe de informação é muito simples. Você não pode ficar sentado de braço cruzado pensando assim, a inteligência artificial é uma moda, é algo que vai passar, não vai me atingir. E a verdade é que vai atingir você, vai atingir a todos nós. E o que nós precisamos fazer? Qualificação. Aprender a usar IA no dia a dia. Então, se você ainda não está usando a inteligência artificial no seu dia a dia, você precisa correr atrás. Comece devagarzinho, não precisa correr e fazer uma MBA, fazer uma faculdade, não. Existem muitas maneiras de você aprender a usar a inteligência artificial no seu dia a dia. E aí você vai se qualificando para quê? Para que quando o uso, né, numa entrevista de emprego, de perguntar, você sabe mexer em inteligência artificial, for cada vez mais comum, mais usual perguntar isso, você poder dizer sim, eu sei. Enfim, minha recomendação, como a de sempre, se você quer ganhar tempo, dinheiro, aproveitar a oportunidade, perca o medo e comece ainda hoje a aprender e usar a inteligência artificial. Você que trabalha no setor da saúde, como ganhar tempo e dinheiro usando a inteligência artificial? Você que é médico, você que é dono de uma clínica, você que é enfermeiro, enfermeira, você que é intensivista, está lá no CTI. Qual o impacto da inteligência artificial no teu setor, no seu ganha-pão, no seu dia a dia, no seu emprego? Não adianta pensar que você não vai viver, não vai alcançar você essa revolução, porque ela já está aí.
Para pensar só no exemplo que eu vou te dar aqui agora. Imagina que você fez um exame, fez uma tomografia, uma ressonância magnética, e você precisa de quê? De que alguém, um ser humano, analise aquelas imagens e faça um laudo. O filho faz ressonância periodicamente e o laudo não sai no mesmo dia. Por que não sai no mesmo dia? Porque um humano precisa ler aquelas imagens, avaliar e fazer um laudo. Para pensar nessa situação. Uma inteligência artificial treinada, com muitos dados, com muitos laudos, ela vai, em questão de minutos, conseguir emitir o laudo. Imagine que você tem um laboratório, você tem uma clínica que você faz ressonâncias. E você consegue emitir, vamos dizer aí, 10 laudos por dia, porque você precisa de 3 médicos ali fazendo avaliação e avaliando tudo isso. Com uma inteligência artificial, talvez um médico, conferindo apenas o que a inteligência artificial fez, seja necessário. Em resumo, 2 outros técnicos, médicos, não precisarão mais estar envolvidos nesse trabalho. Percebe o impacto? Vamos pensar de um outro jeito. Se você já teve internado ou internada, toda hora a enfermeira entra, o que ela faz entre tantas coisas? Ela tira a sua temperatura, mede, né? Não tira, mede a sua temperatura, ela mede a sua pressão. Imagine que você tem agora uma inteligência artificial que avalia isso periodicamente sozinha e já joga dentro do sistema. Se você tem uma área de internação com 20 leitos e você precisa talvez de 4, 5 enfermeiras se revezando, uma inteligência artificial que faz parte desse trabalho, talvez 2 enfermeiras deem conta de todo o trabalho. E as outras 2 ou 3, elas não serão mais necessárias. E assim vai. O impacto da área da saúde ele é muito grande, auxiliando os médicos a entenderem, a fazerem diagnósticos, como também em tarefas repetitivas, em avaliações repetitivas. Enfim, minha recomendação para você, que é da área da saúde, não importa se você é médico, se você é enfermeiro, se você é dono de uma clínica, de um hospital, a inteligência artificial veio para nos ajudar. Não adianta, novamente, ser repetitivo ou falar, né? Não adianta reclamar ou ir contra. A gente naturalmente tem esse sentimento de querer ficar naquilo que a gente já faz. Nós temos uma certa resistência às mudanças, àquilo que é novo. Alguns não, alguns gostam da novidade, mas na grande maioria as pessoas têm uma resistência em mudar comportamentos e ações que já fazem rotineiramente. Mas não adianta essa resistência. Para pensar, por exemplo, quando o Uber ele chegou aqui no Brasil. Houve uma resistência gigantesca dos motoristas de táxi. Adiantou alguma coisa? Não. Além do Uber, tem o 99, tem vários outros tipos de você usar um serviço de táxi, entre aspas, por aplicativo. Não é verdade? E o táxi continua aí. Mas será que o taxista hoje, ele ganha, a remuneração dele é a mesma de quando ainda não haviam motoristas de aplicativo rodando? Claro que não. A fatia, o mercado foi dividido. A mesma coisa vai acontecer com o seu setor de saúde. Minha recomendação para você, comece a entender. Porque quando você buscar um emprego, seja você um médico ou enfermeiro, em uma nova clínica, em um novo hospital, e perguntarem, você domina inteligência artificial? Você pode dizer, sim, eu domino essa, faço isso, uso todo dia. E o que vai acontecer? Você será um médico ou enfermeiro acima da média. Somente a profissão que existe hoje não será o suficiente para garantir a sua empregabilidade. Ok? Se você deseja ganhar tempo, dinheiro, usando a inteligência artificial, eu posso te ajudar. O meu objetivo é inserir cada vez mais pessoas nesse mundo da inteligência artificial. É como eu gosto de dizer, ative o seu modo IA, o seu modo inteligente, para que você continue ganhando tempo e dinheiro usando a inteligência artificial. Qual tem sido o impacto de toda essa avalanche de informações e de opções sobre inteligência artificial no seu dia a dia? O impacto financeiro, se você deseja ganhar dinheiro, você vai precisar dar atenção à inteligência artificial, porque o impacto econômico é grande. Se você deseja ganhar tempo, você precisa dar atenção à inteligência artificial, porque o impacto sobre o seu dia a dia, sobre o tempo, a eliminação de tarefas repetitivas é real. Então, se você deseja ganhar tempo e dinheiro, você precisa
está antenado em relação à inteligência artificial. Porém, uma reflexão para você e uma recomendação minha. Porém, você tem que fugir, observa, fugir da obesidade intelectual sobre inteligência artificial. Isso é um perigo, porque são tantas informações que mais confunde do que ajuda. O que você precisa? De um direcionamento. No meio de todas essas opções que existem, o que é prático para você? Para a sua realidade, para os seus objetivos? Porque você pode estar buscando informação, qualificação em um tipo de inteligência artificial e aquele talvez não seja o melhor para você. Ou você pode estar juntando várias partes de quebra-cabeças diferentes e não consegue montar um quebra-cabeça, porque são vários quebra-cabeças diferentes. Então você precisa de quê? Qual a minha recomendação? Moderação e direção. Saber exatamente o que você vai buscar dentro da inteligência artificial. Um exemplo rápido, minha recomendação para você. Está começando ChatGPT. ChatGPT, para a inteligência artificial que nós conhecemos como usuários, é o mais antigo. A inteligência artificial, de fato, tem mais de décadas, mas ela era usada de uma outra forma. Como nós conhecemos hoje, começou com o ChatGPT no final de 2022. Foque nisso. Ela tem muito mais informações, ela vai agregar muito para você. Se você dominar o uso do ChatGPT, você já vai estar um passo à frente. Agora, olha só um exemplo. Aí o ChatGPT, ou a OpenAI, lançou o Operator. O que o Operator faz? Ele faz tarefas para você. E aí você começa a estudar sobre o Operator. Mas você vai ter mais de R$ 1.000 para pagar de mensalidade para usar o Operator? Se isso não faz parte da sua realidade ou das suas prioridades, será que estudar como funciona o Operator é prático para você hoje? Ou vai trazer só obesidade de informação? Então você precisa avaliar. Minha recomendação é essa, é a reflexão que eu quero que você, ao finalzinho desse vídeo aqui, com tantas novidades, com tantas coisas que impactam na maneira que ganhamos tempo e dinheiro, precisamos parar e avaliar. Por quê? Porque a obesidade ela é similar à obesidade real. O que acontece se você comer muito? Você vai ficar gordo. Existem problemas, é claro, que levam à obesidade, mas não estamos falando disso. Se você for não comer daquilo todo dia, de comer peixe, comer massa, comer carne de porco, comer carne de frango, comer feijoada, comer japonês, comer tudo que tem lá dentro daquele comida aquilo, todas aquelas opções, você vai ficar obeso, gordo. Com a inteligência artificial não é diferente. Se você ficar tentando usar o Grok, aí você vai tentar usar o ChatGPT e vai para o Perplex, e vai para o Anthropic, e vai para o Microsoft, vai para o Gemini. Será que você precisa mesmo de toda essa salada de inteligências artificiais? Ou seria melhor você ter um foco, uma direção e seguir nessa linha, se especializar nessa linha direcionada? Essa é a reflexão que você precisa fazer. Por quê? Porque a obesidade, ela confunde, e confuso a gente não pensa. O nosso cérebro não quer muitas opções, senão ele fica meio confuso. Quer ver uma ideia? Eu tenho vários treinamentos e vários cursos. Eu tenho treinamentos grátis, eu tenho treinamentos de R$ 50, de R$ 1.000, de 3.000, de 5.000, de 10.000, de 18.000. Mas eu não ofereço todas essas opções para quem chega. Eu procuro entender qual delas vai fazer mais sentido e ofereço de maneira específica uma ou no máximo 2 opções. Por quê? Muitas opções confundem. Minha recomendação para você, não tenha muitas opções de inteligência artificial. Se você deseja ganhar tempo e dinheiro usando a inteligência artificial, foque em poucas coisas que realmente façam a diferença no seu dia a dia. Essa é a minha recomendação para você. Excesso, essa obesidade de informação está causando transtornos e está sendo chamado de fadiga da IA. Olha só, né? A IA nem chegou direito, ela está num processo de evolução e já está se falando de fadiga da IA, que envolve o quê? Envolve cansaço, desilusão e exaustão. Qual é a causa? É o fluxo incessante de novidades. O que acontece? Você começou a aprender, por exemplo, eu te recomendo a começar pelo ChatGPT. Aí alguém fala para você assim, olha, o DeepSeek é muito bom. E você fica na dúvida. O que eu faço? Eu paro de usar o ChatGPT e começo a usar o DeepSeek? Ou eu foco somente no ChatGPT? Eu vou usar o DeepSeek também. E aí você já começa com 2 opções. Aí alguém fala para você assim,
Não, olha só, o Elon Musk ele investiu bilhões no Grok e o Grok está muito bom. E você agora fica, e aí, o que eu faço? Eu continuo no ChatGPT, eu continuo também lá no DeepSeek e vou também para o Grok? Ou eu paro de usar o ChatGPT? Percebe como é que tudo isso vai gerando o quê? Exatamente o que disse aqui, uma fadiga da IA, de muita informação, muita opção. Minha recomendação para você em cima disso: cada inteligência artificial, e a gente fala de maneira errada, cada LLMA, né, cada tipo de linguagem é bom em uma coisa. Por exemplo, se você quer usar o Grok para criar imagens com pessoas reais, isso é muito bom. Se você quiser que ele crie uma imagem com uma personalidade, seja um artista, seja um jogador de futebol, ele vai criar. Outras inteligências artificiais têm filtros que não deixam criar. Então o Grok para isso é muito bom. Se você quer, por exemplo, notícias mais atuais, mais recentes, o Perplexity, ele é muito bom para isso também, para trazer novidades, trazer o que as pessoas estão falando sobre determinado assunto. Então, se você pesquisa dados atuais, o Perplexity é muito bom. E aí vai, cada inteligência artificial, cada modelo de inteligência artificial vai se destacar em algum aspecto. O que você precisa? Minha recomendação para você é direcionamento, saber exatamente dentro daquilo que você vai fazer, do seu campo de atuação, o que de fato é importante para você, aonde você deve focar a sua direção. Para quê? Para você não cair nesse problema chamado fadiga da IA. Alguns casos está dando ansiedade, por quê? A necessidade de estar sempre atualizado. A pessoa fica ansiosa. Será que eu já estou atualizado ou será que eu já estou desatualizado? Qual é a minha situação? Porque a IA não para. Toda semana tem novidade. Toda hora tem novidade. O que você faz? Você vai ficar ansioso, querendo acompanhar tudo isso? Você vai criar o quê? A fadiga da inteligência artificial. Minha recomendação final para você: não deixe esse momento passar. Nós estamos vivendo hoje uma transformação gigantesca. Podemos comparar, eu gosto de comparar com duas coisas. Com a Revolução Industrial, quando as pessoas saíram do campo e vieram para as cidades para trabalhar nas indústrias, e aí nós tivemos o êxodo rural, nós tivemos o crescimento de centros urbanos, o impacto social e econômico foi gigantesco, bom ou ruim, aconteceu. Então foi um tsunami naquela época. Uma outra revolução gigantesca foi quando se inventou a energia elétrica. Para pensar. Hoje nós vivemos uma revolução, uma mudança gigantesca. Não podemos ficar parados apreciando tudo isso. O seu dinheiro, a sua maneira de ganhar dinheiro, ela vai ser impactada. Se você quer aprender a ganhar dinheiro e tempo usando a inteligência artificial, agora é o momento. Essa é a minha recomendação para você. Enfim, procure um direcionamento. Se você quiser me ajuda, eu posso te ajudar, mas se não for comigo, que seja com outro, de outra maneira. Mas procure um direcionamento, não importa qual a sua área de atuação. A inteligência artificial é uma realidade, não é mais o futuro, é o presente. Em alguns casos está virando o passado. Várias empresas já foram impactadas, o concorrente está crescendo. Tanto seu concorrente a nível empresarial, como se você é funcionário, um colega de trabalho, ok? Perca o medo, mas não perca a oportunidade.